Se você procurar entender isso, você altera a sua visão geral das Escrituras e não se contamina com nenhuma religião existente. Existem duas alianças. Se na antiga aliança existem obras, na nova aliança também existem obras. Se a antiga aliança é uma lei, a nova aliança também é uma lei. E é uma lei eterna. E Paulo fala que a lei da fé exclui a lei das obras da antiga aliança. Porque depois de Cristo, as obras da lei não têm mais validade para justificação e salvação. Antes de Cristo, as pessoas teriam que fazer tudo conforme está escrito. Eu queria que você comparasse hoje na sua casa Efésios capítulo 2 com a epístola inteira de Hebreus, conforme o que eu vou falar aqui para você. E você vai sentir uma libertação caso você não saiba ainda dessas coisas. Em Efésios capítulo 2, nos versos 8 e 9, Paulo fala que nós somos salvos por graça e não por obras para que ninguém se glorie. Geralmente a reforma induz a gente a parar a leitura no verso 9. Só que se você continua lendo os versos 10, 11, 12, 13, que eles não leem porque não interessa mais, o apóstolo Paulo vai estar explicando quais são essas obras que ele está se referindo. Quando chega no verso 10, o apóstolo Paulo diz, portanto, conexão, fazendo junção, uma conclusão do que ele estava falando antes. Lembrai-vos que outro tempo vocês eram chamados de incircuncisos por aqueles que são circuncidados por mão de homens. Ou seja, essas obras são as obras que não podem salvar. Paulo não pode se contrariar dentro das suas próprias cartas e não pode contrariar outros apóstolos, muito menos os profetas. Agora, compara isso com Hebreus. Hebreus é uma epístola muito clara. Hebreus é a epístola que mais engrandece a nova aliança. Ela, sem sombra de dúvidas, é a carta mais poderosa para falar de transição de alianças. Ela também é a única que tem uma exposição de homens que são chamados heróis da fé. É muito claro o que o escritor de Hebreus está falando nessa carta. Ou seja, mostrando que as pessoas não são mais justificadas pelas coisas da lei, por isso que ele gasta muito tempo falando do sacerdócio de Arão e das coisas da antiga aliança e vai trazendo a supremacia da nova aliança. Nós entendemos isso, pelo menos eu espero que você entenda. Preste atenção, ela é a carta que mais fala de obras da lei, só que nessa carta não vai aparecer a expressão obras da lei nem sequer uma vez, mas em Romanos e Gálatas essa expressão aparece várias vezes. O que eu quero dizer com isso? Em Efésios 2, o apóstolo Paulo não está usando a expressão obras da lei, mas 2 ou 3 versos depois ele está falando de circuncisão, que é a primeira obra da lei que traz toda a antiga aliança. Ou seja, essas obras são as obras que não podem salvar, assim como lá em Hebreus. Quando o apóstolo Paulo usa a palavra lei, ele se refere a muitas coisas. Você vai ter que procurar no contexto entender do que ele está falando. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Gálatas 4, ele está falando de Abraão, de Sara, de Agar, dos seus filhos, falando de alianças, ele usa a palavra lei. Ele fala, ó insensatos Gálatas, vocês que querem estar debaixo da lei, vocês não ouvem a lei de Deus? E ele cita a Torá, cita o livro de Gênesis. O escritor de Hebreus, quando está falando de sacrifícios de animais, lá em Hebreus 10, ele diz da lei. Ele fala das sombras da lei. O apóstolo Paulo, em Romanos 3, ele vai fazer uma montagem de textos dos profetas, dos salmos, e ele vai dizer lá em Romanos 3, a partir do verso 19 ou 20, o seguinte, ora, tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz. Olha a variedade de coisas na palavra lei. Justamente em Romanos 3, o apóstolo Paulo vai falar da lei da fé, ou seja, a lei da fé é uma nova aliança, e essa lei exclui o motivo de se gloriar nas obras da lei, como os judeus estavam fazendo. Então a palavra lei é muito ampla, mas o contexto te permite entender, porque na verdade tudo é uma lei. A antiga aliança, ela é uma lei e tem obras. A nova aliança, ela também é uma lei e é uma lei eterna e tem obras. Então você deve tomar muito cuidado com o outro evangelho que a reforma introduziu na mente dos cristãos, perturbando a mente dos cristãos. Tanto é que quando você cita para eles Tiago 2, mostrando claramente que Tiago está falando que o homem não é salvo e nem justificado somente por fé e sim por obras, eles negam o texto e eles não sentem vergonha de fazer isso. Eles ficam filosofando em cima do texto até anular os textos, e isso não vem deles. Essas pessoas podem ser libertas desse engano. Isso vem dos cabeças, dos pastores e reverendos que passaram muitos anos doutrinando essa farsa na mente das pessoas e vendendo e lucrando com isso, mas isso é um falso evangelho. Tiago mesmo diz, um diz que tem obra, o outro diz que tem fé. Tiago fala para a pessoa que diz que tem fé mostrar a fé dela sem obras, que ele iria mostrar a fé dele mediante as obras, e usou Abraão para falar de justificação, porque Abraão não foi justificado só porque ele confessou com a boca, ele foi justificado quando ele fez a ação
de levar Isaac lá no Monte Moriá, estava disposto a sacrificar Isaac. E isso está escrito no livro da lei. Deus parou Abraão na hora que ele iria sacrificar o filho. De fato, no coração dele ele já tinha feito. E Deus disse: Abraão, por que fizeste esta ação, esta obra? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós temos que andar nos passos de Abraão. Nós temos que fazer o que Deus nos pede para fazer. Deus pediu para as pessoas se batizarem nas águas. Deus pediu para nós buscarmos os dons do Espírito Santo. Deus pediu muitas coisas que são coisas relacionadas à salvação. Se você não fizer isso, ainda que Jesus tenha derramado sangue por você, você não será salvo.